A paz do Senhor, povo de Deus. Mais um dia na presença do Senhor, segunda-feira, 24 de abril, desperta crente. Quero deixar mais uma palavra ao teu coração. A nossa irmã Sheila pediu para mim falar sobre discernimento espiritual. E é o que nós estamos mais necessitando nesse tempo. É ter discernimento. A luta tem sido travada, a batalha tem sido travada. Para quem quer morar no céu, tem sido muita guerra espiritual. A maior guerra que nós travamos é conosco mesmo. A guerra que nós travamos não é contra nosso irmão, não. Não é contra o diabo. A verdadeira guerra sua é contra você mesmo. É matar os seus desejos, a sua carne. É ter domínio sobre as suas emoções. Eu tenho passado guerra, eu tenho travado batalha para ter domínio sobre as minhas emoções. Controle emocional. E o inimigo tem lutado para tentar tirar esse controle que nós, que somos a igreja de Cristo, temos. O adversário tenta lutar contra nossas vidas usando pessoas, situações, para fazer com que a gente peque contra Deus com palavras. Essa manhã mesmo eu travei uma batalha muito grande até eu conseguir sentar aqui para gravar esse vídeo. Já chorei, já passei momento aqui que doeu na minha alma, mas eu pedi a Deus graça para poder conseguir gravar esse vídeo. Por quê? Eu estou falando isso para você entender que não existe a quarta trindade. Não existe ninguém mais santo que ninguém. Nós estamos na terra porque ainda somos pecadores. Porque aquele que já está no posicionamento perfeito com Deus, o Senhor já levou. O Espírito Santo já recolheu, o Senhor já recolheu para estar com Ele. Então nós estamos aqui porque ainda somos muito falhos e estamos lutando para chegar à perfeição. Amém? A nossa irmã Sheila pediu para que eu falasse um pouco sobre discernimento. E eu estava aqui pela manhã e o Senhor me deu uma palavra que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 2. Amém? Você se localiza aí, pega a tua Bíblia de papel. Amém? Abre ela e leia comigo aqui. Depois, se você tiver tempo, se você puder, leia o livro de Coríntios todinha, a epístola de Coríntios, a carta aos Coríntios. Lê todinha, tá bom? Eu creio que vai te edificar muito, porque traz muito ensinamento para os dias de hoje, para nossas vidas. Porque naquele tempo o povo já estava precisando de direção. Imagine hoje, a qual nós estamos vivendo um tempo onde a secularização entrou dentro da igreja, onde o nada a ver está na igreja, onde tudo pode, né? Na vida de muitos cristãos está normal. Então eu creio que Deus irá falar no nosso coração, amém? Nós iremos falar hoje sobre discernimento espiritual, amém? Eu creio que Deus falará ao teu coração. O propósito desse canal aqui no YouTube, o Senhor me direcionou, é para que a gente propague a palavra, leve a palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus Cristo, e que você possa ser edificado e crescer espiritualmente, amém? Quando você ver esse vídeo, você gostar, passa para alguém, amém? Para que a outra pessoa também seja edificada. Vamos ler a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 2, leia comigo o versículo 13 até o versículo 16, amém? Que diz assim: sobre isto também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Versículo 14: as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido, porquanto quem jamais conheceu a mente do Senhor, aleluia, para que possa instruí-lo. Todavia, nós, a igreja de Cristo, temos a mente de Cristo, aleluia. Tá entendendo, irmã? Então eu creio que o Senhor falará ao nosso coração. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, eu oro neste momento, Pai, te pedindo, Pai, discernimento para que nós possamos compreender a Tua palavra nesta manhã. Que o Teu Espírito venha revelar o querer, a vontade e o efetuar do Senhor sobre as nossas vidas nesta manhã. Este homem, essa mulher, esse adolescente, esta criança, esse servo do Senhor, essa serva que vai estar vendo este vídeo, que o Senhor possa abençoar e alcançar, abrindo a mente, expandindo a visão espiritual dos Teus filhos nesta manhã, através desta palavra. Ela é poderosa, ela é viva, é eficaz. Fala conosco por intermédio desta palavra. Repreenda todo ataque contra a nossa mente, repreenda toda oscilação na mente, todo coração dividido, toda mente que cocheia em dois pensamentos, seja repreendido nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. No horário que os Teus filhos estiverem vendo esse vídeo, aonde, Senhor, eles estiverem, eles possam ser alcançados pelo Espírito Santo da verdade, e que a vida dos Teus filhos possa ser transformada pelo poder desta poderosa palavra. Assim nós cremos no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo escreve essa carta à igreja em Coríntios, que está situada ali em Coríntios. Nessa igreja estava acontecendo muitas coisas, inclusive facção, divisão. Estava acontecendo ali
no meio do povo de Deus, luxúria, depravação. E o apóstolo Paulo escreve essa carta, porque a igreja de Corinto é uma igreja que tinha muitos tipos de crente, né? E havia no meio ali, introduzido ali no meio gregos, gentios, havia judeus, havia pessoas que passavam, havia escravos, livres, gentios, tudo estava ali no meio. Então havia vários tipos de pessoas reunidos ali naquele lugar que adoravam o nome do Senhor. Mas no meio da igreja começou a entrar algumas pessoas, doutores segundo a sua própria consciência, doutores segundo a sua própria carne, a sua própria vida espiritual que achava que tinha, e começaram a ensinar e a distorcer a verdade da palavra de Deus. Começou a trazer orientações àquele povo que não fazia parte da disciplina de Jesus Cristo, né? Então o apóstolo Paulo escreve esta carta, e ali para a igreja onde está situado em Éfeso. O apóstolo Paulo está em Éfeso e ele escreve essa carta, direcionada à igreja que está na cidade de Corinto. Então a igreja em Corinto, essa carta é direcionada aos irmãos que estão ali. E ali o apóstolo Paulo vai falar sobre muitas coisas, vai trazer repreensões, o apóstolo Paulo vai trazer orientação, ele vai trazer acolhimento pastoral, ele vai trazer vários tipos de ensinamento dentro dessa carta. Essa carta vai falar sobre maturidade, vai falar sobre a vida espiritual, vai falar sobre a vida de um casal, a vida cristã, vai ensinar muito ao povo, inclusive a nós que estamos aqui praticando a palavra de Deus. Porque a Bíblia, irmão, hoje nós estamos num tempo onde muita gente está lendo a Bíblia, onde muita gente está pregando a Bíblia, onde muita gente está falando sobre a Bíblia, mas poucos estão vivendo a Bíblia. E viver a Bíblia, irmãos, no ato da tua realidade, não é isso que muitos de nós estamos vivendo. Tudo aquilo que você quiser viver dentro da Bíblia, você vai ser provado. Sabe o que eu tenho sido provada nesses últimos dias? Eu tenho sido provada no equilíbrio emocional. E olha que eu achava que eu tinha um equilíbrio emocional já, 10. E o Senhor hoje tem me provado nessa área. Por que nessa área Deus tem me provado? Porque é a área que nós mais estamos necessitados nesse tempo. Ter equilíbrio, ter domínio sobre as nossas emoções. E como o Senhor vai fazer isso? Vai usar filho, vai usar marido, vai usar irmão, vai usar parente, vai usar alguém que pode tocar nessa área sua. Porque Deus não vai pegar uma pessoa que nunca te viu, que não te conhece, para usar, não. Ele vai pegar alguém que está perto de você, alguém que está na tua convivência, para tratar a área que precisa ser tratada em você, minha irmã. Então isso aí é o que? Discernimento. Eu sei que o que eu vivo hoje é porque Deus está preparando para algo maior amanhã. Então o Senhor está me tratando, o Senhor está me permitindo vales, o Senhor está me permitindo desertos, situações para que eu cresça espiritualmente. Como eu vou crescer espiritualmente? Tendo discernimento, que é Deus que está me provando neste momento. Porque quem tenta, eu já falei sobre isso, é Satanás. Satanás, ele é tentador, ele tenta o homem. Agora, quem prova o homem é Deus. Então, a luta que você estiver passando agora é provação. Se passar disso e você querer parar, ou você desviar, ou você pecar, querer matar, aí é diferente. Aí é o diabo que está te atentando. Não é Deus. Amém? Então nós vamos ter esse discernimento hoje. Nós vamos saber quando é Deus que está permitindo algo na vida do homem e quando é o adversário que está tentando ao homem. Então esses versículos que eu li aqui, quando você começa no capítulo 1, já tem uma grande lição. Porque o versículo 18 é muito conhecido. O versículo 18 do capítulo 1 vai dizer assim, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Quem? Aqueles que estão no mundo, aqueles que estão perdidos, estão sendo destruídos pela sua própria sabedoria. Mas, aí ele vai continuar o versículo, porém, para nós que estamos sendo salvos, quem está sendo salvo? Os cristãos em Cristo Jesus. Né? Nós estamos sendo salvos dia após dia nós estamos sendo salvos, nós estamos aprendendo, a vida nossa é aprender com Jesus. Aí ele vai dizer, porém, para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus, aleluia. Então entende, nós que estamos sendo salvos, entendemos o que nós estamos vivendo nesse tempo. Nós sabemos como o mundo vai piorar. Nós sabemos que as coisas que estão acontecendo, as barbaridades, as coisas horríveis que acontecem no mundo, vai piorar. Por que vai piorar? Porque a palavra está cumprindo. Mas para o mundo lá fora, para as pessoas carnais, que não são espirituais, eles pregam dizendo o quê? Vai melhorar, a situação vai mudar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eles ficam trazendo falsas esperanças, iludindo um povo, para que o povo não abra os teus olhos espirituais e acredite nas verdades do Evangelho. No capítulo 2, o apóstolo Paulo, no versículo 1, começa a pregar, e ele fala que a palavra que ele prega vem de poder, é direcionada pelo Espírito Santo. Ele não prega com palavras vãs, ele não prega com discurso eloquente, somente com sabedoria terrena, somente com sabedoria de homens, mas ele prega no poder de Deus, no poder do Espírito. Ele prega dizendo que a palavra não podia ser só discernida, só ouvida.
Irmãos, isso é algo muito sério. Pregador tem que pregar no poder do Espírito de Deus. Pastor tem que ministrar na direção do poder do Espírito, no poder de Deus. Nós temos que ter poder de Deus sobre nós, para pregarmos com eloquência e com sabedoria aquilo que nós acreditamos. Quando a pessoa pega a palavra de Deus a ministrar, ali, sem alegria, meu irmão, eu posso passar a luta que for, como eu tenho vivido muita luta, mas eu tenho a alegria, o queimor da palavra dentro de mim, porque eu sei que tudo que eu estou vivendo é passageiro, vai passar, tá entendendo? Olha o que o apóstolo Paulo fala no versículo 9 do capítulo 2, no entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus tem predisposto para aqueles que o amam. O que Deus tem preparado para a igreja dele, irmão, nem pensamento passou na cabeça do homem aqui na terra. Ouvido nenhum ouviu, olho nenhum viu. É por isso que Satanás fica doido com aquele que crê em Cristo Jesus, porque Satanás foi expulso do paraíso, ele foi expulso do céu, ele foi expulso do lugar para onde eu e você vai. Então a guerra que nós travamos hoje não é contra esse irmão perseguidor, não é contra esse irmão fofoqueiro, caluniador, é contra Satanás, que não quer deixar a gente continuar a vida cristã firme. Há um céu preparado para mim e para você, e só quem tem discernimento de espírito consegue entender que a batalha que nós travamos hoje é contra o inferno e contra nós mesmos. Porque renunciar, irmãos, não é para qualquer pessoa. Não é qualquer um que consegue renunciar aos desejos carnais desse mundo. As músicas mundanas que tem tomado a mente de muitos adolescentes e jovens. Pessoas têm se entregado à luxúria, à depravação desse tempo. Jovens que outrora estavam adorando a Deus, hoje servem ao diabo no mundo. Homens e mulheres que serviam ao Senhor, hoje estão no mundo servindo ao diabo. Por quê? Porque não quiseram rejeitar, renunciar à sua carne. Porque, irmãos, viver uma vida sem disciplina, viver uma vida desregrada, não é ruim, é bom, porque você faz tudo o que você quer. Ninguém te dá limite a nada, ninguém precisa te disciplinar a nada. Então você vive uma vida do jeito que você quer, uma vida de luxúria, de depravação, falando palavrão, fazendo aquilo que quer. Por que isso? Porque você alimenta a sua carne. Mas quem alimenta o espírito tem que se doutrinar, tem que vigiar as palavras, tem que vigiar o comportamento, a vestimenta. Nós não queremos ter limites. O ser humano não gosta de limite. O ser humano gosta de viver uma vida sem limites. É por isso que nós estamos vivendo na depravação total que o mundo está vivendo. Hoje, irmãos, tudo que é errado hoje, eles querem fazer ser certo. O mundo hoje quer fazer com que as coisas que são erradas, com as coisas depravação mundana, seja normal na vida do ser humano hoje. As famílias hoje não é mais a família que o Senhor instituiu, um homem e uma mulher. Não é. Hoje eles querem introduzir no meio da família uma família que não existe, que o próprio Satanás criou desde muito tempo atrás, desde a fundação dos séculos. Nós estamos vivendo hoje uma depravação que não podemos mais nem citar nomes, porque senão a gente é bloqueado na rede social, porque senão a gente perde o direito de ir e vir, de falar, porque eles falam muito de liberdade, mas eles não dão liberdade para ouvir a verdade, eles só querem dar liberdade para ouvir a mentira. Nós estamos vivendo nesse tempo onde as pessoas estão trocando o que é certo pelo que é errado, verdade por mentira, e querem introduzir dentro da nossa mente que é certo e uma vida profana. E o Senhor está dizendo, há uma igreja instituída na terra, esta igreja vive fundada na minha verdade, ela é baluarte da verdade, ela é instruída, instituída no próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. E essa igreja não se cala, e essa igreja sou eu e você. Aleluia! O versículo 14 é muito forte, porque está dizendo, as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus. A pessoa que não aceita a verdade gosta de viver na mentira, porque quem vive na mentira não quer a verdade, irmãos. As pessoas que vivem na mentira, que vivem no engano, nos seus próprios desejos, ela vai tentar sempre debater com você, minha irmã, comigo, que queremos viver a verdade. Um filho que não quer obedecer um pai e a mãe e que não quer viver a verdade de Deus, ele vai tentar contradizer aquilo que o pai e a mãe estão falando. Por que ele vai fazer isso? Porque ele não quer viver a verdade. Um marido que não quer posicionar, uma esposa que não quer posicionar, elas vão tentar contradizer a verdade que o seu cônjuge vive.
Sempre vai ter alguém que vai tentar debater comigo e com você. Por quê? Porque nós aceitamos essa verdade. Então nós discernimos pelo Espírito de Deus o que nós estamos vivendo hoje. Isso é discernimento. Aí o apóstolo Paulo fala no capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: irmãos, não vos pude falar mais como pessoas carnais. O apóstolo Paulo já não está dando mais conta de falar com o povo ali de tanta carnalidade. E como crianças em Cristo, porque o povo não cresce, não quer chegar à maturidade. Havia dentro dessa igreja incesto, havia dentro dessa igreja fofoca, calúnia, havia nessa igreja divisão, partidarismo. O povo tinha partidarismo, uns falavam que era de Paulo, outros falavam que era de Apolo, outros falavam até que era de Pedro, que nem fundou e nem foi nessa cidade. O apóstolo Pedro nem foi nessa cidade e havia essa briga. Os gregos e os judeus iam para a praça pública ficar dizendo quem era mais sábio, quem só tem mais sabedoria. Não tem esse irmão que aprendeu um pouquinho a mais, tem um pouquinho mais de letra, que hoje já não quer mais ouvir alguém que não sabe muito sentar para ensinar? São pessoas que chegam a um nível espiritual que não quer ir para IBD, que não quer ir para curso de ensino, que não quer mais sentar para ouvir outro pregador, que não quer sentar para ouvir pastor. São pessoas que já chegou a um nível de carnalidade, entendeu? São pessoas que não têm o discernimento espiritual, somente é carnal, discerne com seus próprios olhos, não é pela visão do Espírito de Deus. O apóstolo Paulo está falando para essas pessoas. Aí o versículo 2 ele continua dizendo do capítulo 3: o que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podeis recebê-lo nem ainda agora podes. Olha só, ele ensinou, né, novo convertido, ele tratou, preparou, né, para estar ali. Só que já chegou o momento de não tomar mais leite, chegou o momento de comer alimento sólido, de comer mocotó, feijoada. Ô irmão, esses crentes meninos, esses crentes da carnais que não querem ouvir a verdade, que se levanta contra pregador, se levanta com quem? Aqueles que estão ensinando, contra a liderança que está ensinando, que não quer ouvir a verdade, é crente carnal, irmãos. Esse crente carnal, ele não tem visão espiritual, então ele vai falar mal de pregação, vai falar mal de liderança, vai falar mal de pessoas que estão ali direcionadas pelo céu, chamados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Homens carnais não discernem o espiritual. Discernimento de espírito é para a igreja de Jesus Cristo. E a igreja de Jesus Cristo não é menino, não tem meninice. Essas igrejas por aí que abrem porta de congregação para ficar com meninice, ensinando o povo carnalidade, ensinando o povo a não viver na palavra, ensinando o povo a não buscar a verdade da palavra de Deus, ensinando somente e introduzindo dentro das igrejas, dentro das congregações, carnalidade. Em vez de trazer o povo para a palavra, para ter firmeza, para ter estrutura espiritual e para ter discernimento, ensina o povo que o povo pode fazer isso, pode fazer aquilo, trazendo distrações para dentro da igreja, para que o povo não receba o alimento sólido que é a palavra de Deus. Não fiquem firmados nessa verdade. Deixa eu te falar, minha irmã, discernimento espiritual só vem com a nova mente em Cristo Jesus. Discernimento espiritual só vem para aqueles que aceitou entender o que Deus chamou para viver. O versículo 15 fala: contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas. O crente espiritual, ele discerne todas as coisas. Se um pregador está lá pregando na carne, no espírito de Satanás, porque tem o espírito de Deus que usa o homem, e tem o espírito do diabo que também tem usado muitos homens por aí. E tem o que? A carne do homem falando. Às vezes não é nem espírito de demônio usando, não, é a carne mesmo. É o emocionalismo do homem. Quantos pregadores emocionais tem aí que quer fazer movimento carnal dentro da igreja? Quantas pessoas na carne dentro da igreja? Você vê ali aquela palhaçada dentro dos templos, ou brincando com Deus, brincando de ser crente, entregando profecia de fingimento, entregando profecia de carnalidade para um. E as pessoas que não têm discernimento acreditam às vezes que é Deus ali naquela bagunça, e não é Deus. Discernimento de espírito é para quem crê, irmãos. Discernimento de espírito é para quem se entrega à verdade de Deus. Escolhe sofrer com Jesus do que sofrer na mão do diabo lá no mundo. O Senhor está dizendo: é tarde de você escolher quem você quer servir. É tarde de você tomar decisão na tua vida a quem você quer servir. Ninguém serve a dois senhores. O Senhor está te chamando para você entender. Olha só, contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas. Se você ainda não está tendo discernimento, é momento de você começar a clamar a Deus para que Deus abra a tua visão e te dê discernimento espiritual. Porque às vezes o cristão está ali na igreja, é certinho com o Senhor Jesus, anda direito, vive uma vida pautada na palavra, mas ainda não consegue discernir. Ainda não consegue discernir o que é certo, ainda não consegue discernir o que é errado, ainda não consegue discernir quando aquele irmão é carnal, quando não é, quando você está na carne ou não. Então é necessário você pedir a Deus esse discernimento,
Como que você vai pedir a Deus? Através do jejum, da oração, através da leitura bíblica, através da renúncia do mundo. Você precisa renunciar à carne também primeiro, né, irmão? Tem que renunciar à carne, os desejos do mundo, os desejos da carne, os feitos que a gente vivia lá no mundo, hoje você não pode praticar mais. É necessário uma transformação, é necessário uma mudança espiritual. Então, para você ter esse discernimento espiritual, para discernir todas as coisas, é necessário você se entregar a Jesus. A continuação do versículo 15 diz assim: Ele mesmo por ninguém é compreendido. É difícil alguém discernir e compreender alguém que é espiritual. É muito difícil. Alguém vai olhar e vai falar: meu Deus, eu não consigo entender a vida espiritual desse homem, desta mulher. Por quê? Porque é difícil. Não é qualquer pessoa que vai conseguir discernir você. Não é qualquer pessoa que vai conseguir discernir a minha vida espiritual. Por quê? Porque só espiritual entende o que é espiritual. Então, irmãos, só mesmo uma pessoa espiritual vai discernir o que é espiritual. Então, o espiritual discerne o espiritual. O espírito com o espírito se entende. Aleluia, glória a Deus. Então ele está dizendo: porquanto a quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo. Todavia nós que temos a mente de Cristo, aleluia, ele está dizendo, se você tem a mente de Cristo, irmão, você vai discernir tudo. Os teus pensamentos têm que estar ligados e pautados em Cristo. O teu pensamento tem que estar ligado em Jesus Cristo. Só entende a mente de Cristo quem tem a mente dele. E o Senhor só dá essa mente para quem é cristão de verdade, para quem é pequenos Cristo na terra, para quem vive verdadeiramente a palavra de Deus. E viver esta palavra, irmãos, eu vou ser renunciada, eu vou ser chacoteada, muitos vão zombar, vão debochar, muitos vão querer me parar, porque quem é carnal não entende o que é espiritual. O apóstolo Paulo está falando para os irmãos: olha, falei com vocês dando leite, falei com vocês como crianças, bebês na fé, mas é hora de sair da carnalidade, é hora de mudar o posicionamento, o pensamento. Aí ele fala no versículo 3: porquanto ainda sois carnais, visto que copeia entre vós todo tipo de inveja, discórdia, por acaso não estáis sendo carnais? Irmãos, onde tem discórdia, porfia, onde tem inveja, onde tem orgulho, pessoas que ainda estão nesse nível espirituais e ainda não tiveram mudança de vida, é tarde de posicionamento, irmãos. É tarde de tratamento de Deus para a tua vida, para a tua história. Por acaso estás sendo carnais? Com certeza. Não tem como. A gente não gostamos de assumir erros, irmãos. Nós não queremos assumir erros. Nós gostamos de passar adiante o nosso problema. Nós gostamos de procurar quem é a culpa. De quem é a culpa? Ontem eu preguei sobre isso. De quem é a culpa? De quem é a culpa do teu pecado? De quem é a culpa dos seus erros? De quem é a culpa da tua fraqueza? De quem é a culpa? Em quem você está colocando a culpa agora e não querer posicionar? Para quem você está passando a sua responsabilidade? Pessoas que saem da igreja defamando a igreja, dizendo que lá só tem prostituto, que só tem isso, só tem mentira. Mentira! São pessoas que não querem renunciar à sua carne. Aí joga a culpa no outro, em vez de assumir os seus erros, os seus pecadinhos de estimação. Pecado de estimação cresce, irmãos. Tudo que é pequeno cresce. Uma senhora sábia lá da igreja onde eu congrego, no meu ministério, falou sobre isso. Ela falou isso: tudo que é pequeno cresce. Se você não matar esse pecadinho que está pequeno hoje, se você não jogar ele para fora de você, ele vai crescer e vai te dominar. Então não passe para outra a responsabilidade que é tua. Não fique apontando para os irmãos que estão brincando aí de ser crente. A responsabilidade que é tua, é você que tem que posicionar, é você que tem que ter discernimento e posicionamento. É você que tem que alinhar a tua vida com a palavra de Deus. Quando você alinhar a tua vida com a palavra de Deus, você vai parar de jogar a responsabilidade do teu pecado para outro. Quando você começar a ver em você que você precisa mudar, você não vai passar adiante a responsabilidade que é tua. Então você vai mudar. Por acaso não estás sendo carnais? Vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos. Vive num padrão mundano. Vive exclusivamente para o mundo. Se veste de crente, mas tem a vida mundana. Se veste de crente, bota a Bíblia embaixo do braço, na igreja até lê Bíblia, muitas vezes chega até pregar, muitas vezes chega até cantar na igreja, mas vive nos padrões mundanos, vive no mundanismo, exclusivamente para o mundo. O Senhor está dizendo: é momento de mudar a tua mente, permitir que a minha mente entre na tua mente, a mente de Cristo, e você, em vez de ser carnal, se torne um homem espiritual, uma mulher espiritual. Adolescentes,
Adolescentes e jovens que estão na igreja, na casa de Deus, é tarde de você posicionar e ter uma mente de Cristo e mudar os seus padrões mundanos. Não é porque você é adolescente, não é porque você é jovem, não é porque você ainda não cresceu e não pegou uma certa idade que você tem que dizer que você vive no mundanismo porque você ainda é adolescente. Ah, não, mas eu ainda não cresci. Para com isso. Maturidade não tem idade. Maturidade não tem idade. Viver da forma que quer viver não significa dizer que é porque ainda não tem idade. Deixa eu te dizer, Samuel era jovem. Jeremias também era jovem. E foi chamado pelo próprio Deus. O Senhor está te dizendo: estou te dando maturidade para mudar o teu posicionamento hoje. É tarde de você parar de jogar a sua responsabilidade nas costas de alguém e renunciar a esta carne, tomar um posicionamento e entender o que Deus está te chamando. Deus não te chamou para você ser carnal, mas sim espiritual. Mas cuidado também. Tem gente que quer ser espiritual demais e acaba espiritualizando coisas que não precisam ser espiritual. Você sair do posicionamento de pecado, você não precisa de espiritualizar isso aí não. Fofoca é pecado, prostituição é pecado, adultério é pecado, roubar é pecado, mentira é pecado, tá na igreja de qualquer maneira é pecado, viver dentro da igreja só para ver a vida dos outros, para ficar na fofoca é pecado. São vários tipos de pecado. Acusar o irmão quando a sua vida está toda desconcertada é pecado, porque para mim julgar eu tenho que estar pautado dentro da palavra. Não julgueis para que não seja julgado. Mas para você ser julgado, você precisa estar dentro da palavra. Para você chegar para alguém, disciplinar alguém através da palavra. Julgamento é isso, irmão. Julgamento é você fazer um julgamento justo, pautado dentro da palavra. A pessoa está no erro, está no pecado, você tem que ter a palavra na sua vida, vivendo ela, para você abrir a visão espiritual dessa pessoa. Então para de ficar usando, não pode menos julgamento e mais amor. Para com isso. Quem mais pregou a verdade foi Jesus. Quem mais falou sobre o inferno foi Ele. Quem mais falou sobre hipocrisia foi Jesus. Hipócrita os artistas da igreja, que vive vivendo uma vida ensinando na igreja, dizendo que não pode julgar, não pode isso e aquilo, tem que viver mais amor, mas é um hipócrita, é um artista da igreja, que vive uma hipocrisia, fingindo uma vida que não vive. Artistas gospels, é o que mais tem na igreja hoje. Não vive a palavra, mas quer falar que não pode ser julgado, não pode nada. O Senhor está te chamando para um posicionamento. Eu e você. Corta para lá e corta para cá. Essa espada tem dois lados. Corta para aí e corta para aqui. E eu preciso também estar alinhada na palavra para poder eu estar aqui pregando para você. Amém? Então eu quero te chamar para você entender o que é discernimento. O que é discernimento? Tem discernimento espiritual que só vem através do Espírito Santo. E quando a tua mente é de Cristo. Se a tua mente é de Cristo, você tem o discernimento. Missionário, eu não sei como descobrir que eu tenho discernimento. Comece a partir deste momento, de agora, a orar, jejuar, clamar a Deus para que Ele abra a tua visão. Você tem discernimento. Tem coisas que vêm à nossa mente, a gente pensa que é nossa, é da carne. Não é. É Deus te mostrando. É discernimento, é Deus te revelando. Amém? Quem jamais conheceu a mente do Senhor? Quem pode ensinar Ele? O apóstolo Paulo fala na carta a Romanos, no capítulo 11, se eu não me engano, versículo 36, ele vai falar quem foi o professor de Deus, quem instruiu a Deus, quem ensinou a Deus. O profeta Isaías, no capítulo 40, vai dizer quem foi o professor de Deus, quem instruiu, quem ensinou a Deus. Ele criou tudo com a tua palavra. A terra é o alicerce dos seus pés, de tão grande que é esse Deus que você serve. Então, se você tem a mente de Deus, você tem discernimento. Se você já fez a sua escolha e decidiu por Jesus Cristo, o Senhor te deu discernimento. Se você ainda não sabe exercer o discernimento do Espírito, ore a Deus. O homem carnal não tem discernimento espiritual. Quem é o homem carnal? Aquele que só põe defeito nas coisas. Aquele que não recebe a palavra da verdade direcionada pelo Espírito. A verdadeira palavra de Deus, irmãos, da palavra aqui, ó, Bíblia, ela vai me corrigir em todas as áreas da minha vida. Quando você começa a ler a Bíblia, você começa a ver vários defeitos. E todos esses defeitos estão em você e em mim. Você vai ver que todos os defeitos estão em mim e em você. A Bíblia começa a mostrar pra gente. A Bíblia é um espelho, irmão, que nós nos vemos. E nós começamos a ver as manchinhas do pecado que está em nós. Nós começamos a entender que nós precisamos de mudança. Esse discernimento de espírito só vem para os crentes que têm a mente transformada. Os crentes que aceitou a posicionar com Jesus. Amém? Então é esse posicionamento que você tomar hoje
vai te trazer discernimento de espírito. E não esquece, o que Deus tem preparado para mim e para você, mente nenhuma pensou, ouvido nenhum ouviu e olho nenhum viu o que Deus tem preparado. Não perca o céu, não perca a sua salvação, não perca a tua vida com Deus. Pede ao Senhor que Deus nessa tarde venha te abençoar, que Deus nessa tarde venha revelar a você tudo por intermédio do Espírito Santo. O versículo 10 está dizendo: Deus revela tudo por intermédio do Espírito Santo. Quanto o Espírito a tudo investiga. Olha só, hein? Até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo é Ele que investiga o homem. É Ele que conhece a missionária Odete por dentro e por fora. É Ele que tem o diagnóstico da minha vida com Deus. É Ele que tem o diagnóstico da tua vida com Deus. A palavra de Deus, ela faz um diagnóstico de nós. E o Espírito Santo, Ele vai nas profundezas mais ocultas dentro de nós. E Ele consegue discernir. Não tem, irmã, aquela inveja que talvez você sente daquela irmã que já chegou a um nível espiritual maior que você chegou? O Espírito Santo discerne. Ele já te falou que isso é inveja. Você não tem coragem de revelar, mas isso é inveja. Só que você não consegue falar com a tua boca, por quê? Porque ainda a sua mente não está transformada. A sua mente ainda não é a mente de Cristo. Porque quem tem a mente de Cristo confessa os seus pecados e a deixa e alcança a misericórdia. É isso que Provérbios fala. Aquele que se entregou totalmente ao Senhor, ele deixa os seus pecados e alcança a misericórdia através de Cristo Jesus e continua caminhando. É em Salmos que vai dizer isso. Então, ouça a voz do Espírito Santo nesse dia de hoje falar com você. Abandone esses pecados, irmão, de estimação, inveja, porfia, calúnia, defamação. E abandone essas coisas e se entrega a Jesus. Nessa igreja havia tudo, todos os tipos de pecado tinha. E sabe o que tinha também nessa igreja? Todos os dons espirituais. Não tinha um dom espiritual que não tinha nessa igreja. Todos os dons espirituais tinha ali. Todos os dons espirituais tinha ali. Todos. Tinha discernimento de espírito. Tinha dom de profecia. Dom do amor. Tinha todos os tipos de dons. Todos os tipos de dons tinha ali. Só que, porém, o diabo entrava no meio, tentando fazer o quê? Divisão na igreja. Acorda, irmãos. Nesses últimos dias nunca precisamos tanto do discernimento de espírito. O diabo entrou dentro dos templos, dentro de muitos lugares, dentro de muitas congregações, e tem feito bagunça, porque poucos são os que têm discernimento de espírito. Homossexualismo dentro da igreja, já tinha lá naquele tempo. Hoje a igreja tem muitos homossexuais brincando de ser crente, tá? Eu não estou aqui fazendo apologia, eu não estou aqui condenando. Jesus ama o homossexual, Jesus odeia a prática do homossexualismo, porque Jesus ama o pecador, mas abomina o pecado. A igreja de Jesus Cristo não veio passar a mão na cabeça de ninguém. A igreja de Jesus Cristo não veio conformar com o pecado. Jesus não gosta da fofoca, mas ama o fofoqueiro. Ele ama você que está praticando a fofoca, mas ele abomina a fofoca. Mas ele ama você porque ele te dá a oportunidade de mudança. Ele te dá a oportunidade de você escolher quem você quer servir. Capítulo 4 de Gênesis. O Senhor fala para Caim, versículo 8, Jesus fala para Caim no capítulo 4, Caim, eis que o pecado está à tua porta, cabe a você dominar. Jesus está dizendo para Caim ali, Deus está falando com Caim, Caim, eu estou te dando a oportunidade de você dominar essa emoção aí, de você dominar esse desejo maligno de você, que está dentro de você de querer matar seu irmão Abel. Caim, eu estou te dando a oportunidade de você escolher, Caim, quem você quer ser no reino. Deus está te dando a oportunidade, irmã. Deus está te dando a oportunidade para você se decidir quem você quer ser. Você quer ser Caim ou você quer ser Abel? É você que vai decidir quem você quer ser. O seu posicionamento hoje vai salvar muitas almas amanhã. Você precisa entender que você não foi chamado para ser igual. Você é chamado para ser diferente no meio dos iguais. A igreja de Jesus Cristo anda na contramão do mundo. O mundo vai tudo na direção esquerda. A igreja de Jesus vai andar na direção direita. Tá entendendo? Se todo mundo tá indo para lá, você vai vir para cá, porque você anda na posicionamento com Deus. Você anda direito com o Senhor. Você não anda de qualquer maneira. Então escolha hoje a quem você vai servir. A Deus ou ao diabo? A decisão é sua. Satanás ou a Jesus Cristo? Decide quem você vai servir. Que aí você vai ter discernimento de espírito. E vai poder discernir no Espírito esses últimos dias. O relógio da igreja de Deus está tocando assim, ó, tic-tac, tic-tac. E cada dia que passa, acelera mais rápido ainda.
O arrebatamento pode ser agora, enquanto eu falo com você. O arrebatamento pode ser hoje, pode ser amanhã. Nós não sabemos o dia, nem a hora, nem o momento. Mas cabe a nós que somos a igreja estar preparado. Não é se preparar, é estar preparado. A sua vida tem que estar preparada. Isso não significa que você não vai falhar, mas fale para frente. Fale caminhando. Fale sem desistir. Não deixa ninguém matar a tua fé nesse tempo. Há muitas pessoas brincando com Deus na casa de Deus. Há muitas pessoas brincando dentro do templo. Mas há pessoas que servem a Deus de verdade. Conheço mulheres e homens santos que servem a Deus de verdade. E que estão pagando um preço alto para chegar ao céu. E eu te convido a ver essas pessoas. Não quem brinca com Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. E que Deus em Cristo te abençoe. Amanhã nós estaremos aqui novamente, glorificando o nome do Senhor. Que Deus edifique muito a tua vida através desta palavra. E que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. Amém? Ore por mim, estou orando por você. Decida por Jesus Cristo. Coloque o teu nome aqui no comentário. Eu estarei orando por você. E que Deus te abençoe. Passe à frente. Amém? Este vídeo abençoe a vida de alguém também. Alimente alguém com a palavra. E que Deus em Cristo te abençoe. Se você tiver algum palpite para mim estar gravando o vídeo, pode falar aqui que eu vou estar gravando. Hoje eu atendi o que a nossa irmã Sheila pediu. Que Deus abençoe a sua vida, irmã Sheila. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, abrindo a tua visão espiritual. Que o Senhor te encha de discernimento para que você possa discernir esses últimos dias e não parar a caminhada por nada e nem por ninguém. Que Deus abençoe a cada irmão que está aqui me acompanhando, que está juntamente comigo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.